Saúde, amada Igreja de Cristo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos então abrir a palavra do Senhor para a exposição nesta noite, o povo de Deus aqui congregado, como assim Ele nos convocou, neste belo Salmo 50. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, para conhecermos um pouco mais deste Deus do pacto, o Yahvé. Êxodo capítulo 3, do verso de número 1 a 9. Êxodo 3, 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que aqui foi lida, graças te damos por nos lembrar que somos o teu povo, o povo santo, o povo separado, para adorar este Deus pactual, este Yahvé, e não apenas para nos reunirmos em comunhão dos santos, mas adorar o Senhor por meio da edificação da tua palavra. E por isso nós te rogamos que o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o Deus que está presente hoje para edificar o seu povo, o povo da aliança. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa mostrar as nossas falhas, os nossos pecados, possa também nos revelar a tua misericórdia e o caminho que devemos seguir. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós ainda estamos no início do ano, e normalmente o início do ano é marcado por promessas. Nós muitas vezes prometemos no início do ano, e promessas aparentemente simples. Talvez você, ao iniciar o ano, você prometeu que iria estudar mais, você teve um ano e passou no aperto de série, e agora você prometeu que iria se dedicar mais, iria largar mais o celular. Talvez você prometeu que iria cuidar mais dos seus filhos, dar mais atenção para a sua esposa, para o seu esposo. Talvez você prometeu porque você iria mais à igreja, reconheceu que estava sendo falho nesta fidelidade pactual em adorar ao Senhor, em ler mais a Bíblia, em orar mais. Mas nós já estamos no segundo mês do ano. E como andam as suas promessas? Você tem cumprido? Você está sendo fiel à promessa? O que garante que você vai cumprir qualquer que seja a promessa que você fez? A verdade é que nada garante
que nós iremos cumprir. Porque nós somos falhos, nós somos mutáveis. Nós somos rodeados de situações que nos fazem mudar de ideia, nos tornam muitas vezes preguiçosos. E assim aquelas promessas que nós fazemos ou fizemos vão ficando e nós muitas vezes não cumprimos. Mas veja, meus irmãos, louvado seja Deus que Ele não é como nós. Ele não é esse ser mutável, falho, de duas palavras. Ele é um ser fiel às promessas que Ele faz. Ele é extremamente fiel. E este texto, nesta noite, nos vai lembrar exatamente esta fidelidade pactual de Deus. Este texto que nós lemos, Êxodo capítulo 3, verso 1 a 9, vai nos lembrar a seguinte verdade, que a fidelidade pactual do grande Yahvé garante a libertação do seu povo. Se você aqui hoje foi libertado dos seus pecados, libertado da escravidão de Satanás, não foi a promessa que você fez que te libertou, mas foi a promessa do Deus pactual, a fidelidade pactual do grande Yahvé garante a libertação do seu povo. E nós veremos essa verdade da seguinte forma, o verso de número 1 a 3, nós veremos a fidelidade pactual do grande Yahvé no chamamento do seu mediador. Verso de número 4 a 6, nós veremos a fidelidade pactual do grande Yahvé na administração da aliança. E no verso de número 7 a 9, nós veremos a fidelidade pactual de Yahvé na missão do mediador da aliança. Estas verdades irão nos mostrar o quanto este Deus é fiel, este Deus do pacto, que chama o seu povo para se congregar sendo santo. Observe então o verso 1 a 5, nós veremos a fidelidade pactual do grande Yahvé no chamamento do mediador da aliança. Volta então os seus olhos para o verso de 1 a 5, e nós temos aqui aquele a quem Deus chamou para mediar esta aliança. O texto vai dizer que era Moisés, e uma característica importante de Moisés, que embora possa parecer despercebida aos nossos olhos, mas é extremamente importante, que revela como Deus se relaciona com o seu povo na aliança, está na informação de que Moisés ele era um pastor de ovelhas. Moisés ele era um homem do campo, um homem simples. Ele não sabia falar bem, como ele mesmo confessou em Êxodo 6:12. Mas o que nos chama a atenção neste chamamento é que ele é identificado como sendo um pastor. Moisés era um pastor de ovelhas. E qual o pastor de ovelhas? Qual a função dele? No Antigo Testamento, nós podemos olhar, por exemplo, para o Salmo 23, que vai mostrar que o pastor, ele era aquele que guiava, ele era aquele que alimentava, ele era aquele que fortalecia, que consolava, que corrigia, que protegia as suas ovelhas. E a imagem, então, de um pastor, ela é extremamente importante na nossa relação pactual com Deus. Quando Deus firmou o primeiro pacto, chamado Pacto das Obras, com Adão, ele dá uma ordem para Adão. Ele diz para Adão que ele deveria vigiar e guardar. E a palavra em hebraico para vigiar e guardar, chamar, traz exatamente a ideia básica de proteger, de defender, de vigiar, de tomar sob custódia, de cuidar. Ou seja, Adão, ele era de fato o pastor. Ele deveria realizar o seu pastoreado ali no jardim do Éden, onde Deus o colocou. E é interessante que Adão, o primeiro mediador do pacto, era um pastor. Não apenas eles, mas outros mediadores, como o próprio Abraão e Davi,
E certamente o maior de todos os pastores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. E Pedro vai dizer à igreja e aos presbíteros, ou seja, os pastores, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como os dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Mas por que o fato desses mediadores da aliança terem sido pastores é importante para você? É importante para nós. Porque Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou o autor para identificar Moisés como um pastor. Porque a relação pactual de Deus com o seu povo é uma relação pastoral. O pacto não é apenas uma bela doutrina, mas nós podemos experimentar o pacto em nosso dia a dia. Primeiro, fazendo parte do rebanho de Deus e tendo sobre nós pastores. A igreja, ela é o rebanho de Deus. Fora da igreja, você está vivendo em uma relação não pactual com Deus. As bênçãos pactuais de Deus foram prometidas à sua igreja. E algo que nós temos visto hoje é o número crescente daqueles desigrejados, daqueles que entendem que podem servir a Deus, que podem ser salvos fora da igreja. E este é um tremendo engano de Satanás. Porque a relação do povo de Deus é uma relação pastoral. Você precisa estar no rebanho de Deus. Você precisa estar junto às ovelhas de Deus, para que você possa ser guiado, alimentado, fortalecido, consolado, corrigido e protegido. Nós podemos provar do pacto no nosso dia a dia, quando nós fazemos parte da igreja do Senhor. E para isto Deus nos deu oficiais, presbíteros e diáconos, para que você possa provar este pacto na prática. Se você não estiver debaixo da autoridade de oficiais, você não está provando desse pacto. Porque a eles, Deus designou para pastorear o seu povo. E olha que interessante, outra forma da gente provar esse pacto na prática, e Moisés vai dizer então que ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, e isso então significa que Moisés era casado. Uma das formas de nós provarmos estas bênçãos do pacto é exatamente por meio do casamento. Porque a relação do esposo para com a esposa também é uma relação e deve ser uma relação pastoral. Por isso, vocês solteiras, não procurem em primeiro lugar engenheiros, advogados, enfermeiros, empresários, alguém que te proporcionará o bem-estar financeiro, mas procure em primeiro lugar um pastor. Alguém, se for pastor literalmente, ótimo, mas alguém que tenha as qualificações de um pastor, alguém que vai te proteger, alguém que vai te defender, alguém que vai te guardar, alguém que vai cuidar de você. Acima de qualquer coisa, você precisa ser pastoreada. Isso começa em casa. Esta é a relação pactual de Deus.
o povo de Israel, em um certo momento, queria um homem forte, um homem bonito, um homem igual às outras nações, Saul. Mas Saul, embora ele tivesse as qualificações físicas, qualidades, ele era um péssimo pastor. Em certo momento, no livro de 1 Samuel, ele não consegue achar nem a jumenta do seu pai. E olha que para achar uma jumenta não é difícil, basta você ir numa sombra que ela vai estar lá. Mas nem isso ele conseguiu. Mas era este que o povo queria. Mas Deus, na sua providência e no seu relacionamento pactual, providenciou um pastor, literalmente e espiritualmente. Davi, alguém que protegeu, alguém que cuidou, alguém que defendeu, alguém que guardou Israel. E a pergunta que eu faço, não apenas a mim, mas a você, homem, casado, como você tem realizado o seu pastoreado em sua família? A sua esposa, os seus filhos, se sentem guardados por você? Se sentem alimentados, protegidos, defendidos? Eles provam do seu cuidado, não apenas cuidado material, mas cuidado espiritual também. Vejam, meus irmãos, o pacto, ele se revela em algo mais simples, no nosso dia a dia. O chamamento do mediador do pacto, Moisés, ele nos revela muito da relação pactual de Deus com o seu povo. E ela é uma relação pastoral. E observe então este glorioso chamado de Moisés. O texto vai dizer no verso 2 que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés, então, ele está olhando aquela sarça ardente, e é importante nós observarmos que, embora Moisés estivesse fazendo algo que era da lida dele, algo comum no seu dia a dia, aqui não foi um encontro casual. Embora Moisés estivesse indo para o Monte Horebe, mas era Deus em sua providência que estava conduzindo ele para lá, para se encontrar com ele. E aí Moisés observava que aquela sarça estava pegando fogo. E aquela sarça, ela poderia ser qualquer arbusto, ela poderia ser um espinheiro, poderia ser qualquer árvore. Era um arbusto que estava pegando fogo, mas não se queimava. E Moisés continuava a olhar para aquela sarça. E Moisés, certamente, durante décadas que ele pastoreava no deserto, ele já viu várias sarças ardentes por causa do sol. Mas ele nunca tinha visto uma sarça que queimava e não queimava, onde o fogo não a consumia. A essa altura, a curiosidade de Moisés foi tão grande que ele resolveu chegar próximo da sarça. O verso 4 vai dizer: então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O que ele descobriu foi que aquela sarça, aquele arbusto, não era uma maravilha natural apenas, mas era um sinal sobrenatural de Deus. Deus, por meio daquele milagre, estava revelando verdades espirituais para Moisés e também para o seu povo. E que verdades, ou quais verdades Deus estava revelando para o seu povo por meio daquela sarça ardente, por meio daquele arbusto que pegava fogo e não se queimava?
A primeira verdade que Deus estava ensinando por meio daquela imagem vista por Moisés, o próprio Moisés, ele entende lá em Deuteronômio 4, verso 24, ele vai dizer: o Senhor, teu Deus, é fogo consumidor. Então, a primeira verdade que nós aprendemos ali é que Deus é um fogo consumidor. E Moisés conheceu bem esta verdade. E aqui seria um tremendo motivo para nós sermos fiéis à aliança com Deus. Saber que Deus é fogo consumidor deveria nos levar a ter zelo com a aliança e com o pacto que nós fizemos com Deus. E foi exatamente esta verdade que Moisés mostrou para o povo, quando ele relembrou a aliança. Esta verdade de que Deus é fogo consumidor, Moisés lembrou ao povo para que não quebrasse a aliança com ele. Por isso ele vai dizer em Deuteronômio 4, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida de ídolo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feito convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deus estava revelando a Moisés que ele era um Deus zeloso, era fogo consumidor. Este é o lembrete maravilhoso de que quebrar aliança com Deus, ela custa caro. Deus, por meio da aliança, promete bênção, sem dúvida nenhuma, mas Ele promete maldição. Deus, por meio da sua aliança, promete bênçãos, como prometeu para Abraão, como prometeu para Adão. As bênçãos do pacto com Adão era a vida eterna, mas a maldição era a morte. Adão preferiu conhecer o fogo consumidor do que o Deus abençoador. Conhecemos como Deus é fogo que consome, Deus zeloso. Na própria peregrinação no deserto, onde saíram mais de 2 milhões de pessoas e chegaram apenas 2 famílias, mostra o quanto Deus é fogo consumidor, porque quase todos foram consumidos pelo fogo de Deus no deserto. Nós podemos ver como Deus é fogo consumidor, como Ele aniquilou os egípcios, os filisteus, os cananeus, como Ele trouxe o exílio ou levou Israel para o exílio. E principalmente nós podemos ver como Deus ele é fogo consumidor. É um Deus zeloso quando nós olhamos para Jesus naquela cruz. Aquele fogo consumidor que Moisés viu naquela sarça, ele foi provado pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Ali naquele alto do monte, naquela cruz, Jesus estava provando o fogo consumidor de Deus. Isso porque nós quebramos a aliança. Nós fomos infiéis e Ele pagou por nós. Deus ainda continua sendo fogo consumidor. Por isso que você que fez uma aliança com Deus, você que fez a sua profissão de fé, você que fez o seu batismo, você que trouxe o seu filho para ser incluído nesta aliança, lembre-se disso. Deus é fogo consumidor. Zele pela aliança que você fez com Deus,
porque ele pode te consumir. E esta mostra exatamente para que Moisés entendesse como esta aliança, ela deveria ser temida. Mas você que ainda não tem uma aliança com Deus, existe um fogo consumidor preparado para aqueles que se negam a entrar nesta aliança. Você nesta noite que ainda não firmou a sua aliança com Deus, ainda não foi batizado, não professou a sua fé em Cristo Jesus, você pode dizer, bom, se esse fogo consumidor, ele pode ser provado por aqueles que estão dentro da aliança, então eu não quero entrar. Mas esse fogo consumidor, ele é revelado de uma forma muito mais terrível para aqueles que estão fora da aliança. Um fogo consumidor que arde eternamente no inferno. Além de nos ensinar que Deus é um fogo consumidor, aquela sarça ardente que não queimava, era para apontar a eternidade e a autossuficiência de Deus. Como aquela sarça ardente, Deus ele não fica sem combustível. Sua glória ela não diminui, sua beleza ela nunca desaparece. Deus ele continua em sua glória. Ele é autossuficiente, assim como aquela sarça ardente. E esta informação é extremamente importante para a nossa relação pactual. Não apenas que Deus é fogo consumidor, mas que Ele é autossuficiente, que Ele não precisa de nada fora dele para existir, para executar os seus decretos, a sua vontade. Isso mostra também que Deus ele não precisava fazer um pacto conosco. Ele não tinha essa obrigação. Ele não precisava salvar ninguém para ser adorado. Ele não precisava nem de mim, nem de você. Ele não precisa de mim nem de você. Deus é autossuficiente. É como este fogo que nunca acaba. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele não precisa de você, como talvez muitas músicas hoje ensinam. Mas você precisa dele. Você precisa desesperadamente dele. Porque ele te criou. E você foi criado para ele, para a glória dele. Portanto, o seu coração só vai ter paz quando você encontrar Deus. E talvez você esteja preenchendo o lugar de Deus com tantas outras coisas. Você talvez 24 horas no celular, no videogame, e aquilo não sacia você, aquilo não preenche o seu vazio. É porque você está tentando preencher o lugar de Deus com entretenimento. Muitos aí fora estão hoje no carnaval, bebendo, se entregando à imoralidade, tentando preencher um vazio que está dentro deles. E eles esperam um ano para tentar preencher esse vazio. E eles colocam então drogas, colocam sexo, mas eles não vão conseguir, porque eles estão tentando preencher um vazio que é para Deus. Por isso, Deus não precisa de nós, mas nós dele. Porque fomos criados para a glória dele e para nos alegrarmos nele. É importante nós observarmos também que estamos diante aqui de um mistério. Dentro daquela sarça apareceu um anjo. E
o verso continua dizendo: vendo o Senhor que ele havia passado para ver, Deus chamou de dentro da sarça. O mensageiro não apenas via e falava por Deus, mas como Deus. Estamos diante de um mistério. Alguns teólogos dizem que aqui já era de fato uma apresentação, vamos dizer assim, da segunda pessoa da Trindade. Já era uma demonstração, um aparecimento da segunda pessoa da Trindade, que depois vai se revelar como Cristo Jesus. De fato, esta informação pode ser verdade, porque lembre-se, o Senhor também ele vai se identificar, o Senhor Jesus, como sendo o Eu Sou. Mas independentemente se aqui é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade ou não, o fato aqui é que Moisés estava diante da presença de Deus. E isso nos leva para a segunda verdade desse texto, o segundo ponto, verso 4 a 6, que nos mostra que a fidelidade pactual de Deus ela é revelada na apresentação ou na administração da aliança. O fato de Moisés estar na presença de Deus explica porque ele teve que tirar as sandálias. Verso 4 e 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Observe então que certamente Moisés entendeu que aquela sarça, aquela imagem também apontava para a santidade de Deus. Aqui é a primeira vez que a Bíblia usa a palavra santo em referência ao próprio Deus. A sarça ardente, aquele fogo que não consumia, ele mostrava a santidade de Deus de uma forma que nunca antes havia sido revelada. Moisés ele ficou tão impressionado que mais tarde ele escreveu no seu famoso hino, Êxodo 15, 11, quem é como tu, majestoso em santidade, impressionante em glória, operando maravilhas. Certamente Moisés estava se lembrando deste episódio. E este é o terceiro ensinamento da sarça para nós. Não apenas Deus, ele é um fogo consumidor, ele não é apenas autossuficiente, mas ele é santo. E nós sabemos que santidade significa separação. No caso de Deus, santidade significa que ele é separado de tudo aquilo que ele criou. Não é apenas no aspecto moral, embora faça parte da santidade, mas aponta para um ser totalmente outro. Deus não é um Deus panteísta. Ele é totalmente separado da sua criação. Ele é santo, santo, santo. Esta é uma distinção importante para a criatura como nós. Criaturas como nós. O próprio Deus vai dizer: eu sou Deus e não homem, o santo entre vós. Oséias 11, 9. E em resposta nós devemos dizer exatamente como Ana disse: não há santo como o Senhor. Deus se apresenta a Moisés como um ser extremamente santo. E isto é importante para aqueles que fazem parte da aliança. Nós lemos no início, no Salmo 50, verso 5, o Senhor dizendo: congregai meu povo, o povo que fez aliança comigo, o povo santo. E isso é importante porque para que nós adoremos ao Senhor, para que nós prestemos um culto agradável a Ele,
nós devemos conhecer da santidade de Deus. Por isso ele se apresentou como um ser santo a Moisés. Porque a missão de Moisés, ela é para que o povo fosse adorar o Senhor no deserto. Ele vai dizer para Faraó, para deixar o povo ir, para que o povo me sirva no deserto. E essa palavra servia a mesma palavra para culto. O culto é um serviço a Deus. É onde os seus servos prestam um serviço de adoração. Por isso é impossível adorar sem antes conhecer esta santidade tremenda de Deus. Para servir ao Senhor, é necessário que nós entendamos que Ele é fogo consumidor, que Ele é um Deus autossuficiente e que Ele é um Deus santo. Hebreus 12:14 vai nos lembrar que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus estava na montanha, mostrando para Moisés, que na relação pactual que ele teria com seu povo, ele exigiria santidade. Aqueles que fazem parte do pacto devem buscar a santidade. Sem santificação, você não pode adorar o Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta noite também, você que faz parte da aliança com Deus, como está a sua vida de santificação? Será se a cada dia você tem sido separado mais do mundo e se aproximado mais de Deus? O retiro de carnaval, ele é uma separação visível. Nós nos retiramos daquela festa mundana que não edifica para um local onde nós estamos adorando e aprendendo da palavra de Deus. Mas embora nós possamos ver uma separação visível, a pergunta que nós devemos fazer: será se o nosso coração está separado para Deus? Você pode não estar no carnaval pulando. Você pode não estar correndo atrás de um trio. Mas o seu coração neste momento pode estar no mundo. O seu coração neste momento pode estar correndo ainda atrás das coisas que pertencem ao mundo. Então essa separação, mais do que física, é uma separação espiritual. É nos voltarmos para Deus em espírito. A santificação, neste sentido, ela ocorre quando nós olhamos para o padrão maior de santidade, Jesus Cristo. Pois Ele mesmo diz: sede santo, porque eu sou santo. Moisés olhou para aquela sarça e teve um vislumbre da santidade de Deus. Mas nós podemos olhar para Jesus Cristo naquela cruz e ter uma revelação muito maior do que a santidade revelada naquela sarça. Pois para vindicar sua santidade, Ele consumiu o seu próprio Filho naquela cruz. Jesus naquela cruz também é para nos mostrar que Deus, Ele não é apenas um fogo consumidor, Ele não é apenas autossuficiente, Deus Todo-Poderoso, mas Ele é santo o suficiente para matar o seu Filho, se isso manchar de alguma forma a sua santidade. Vocês têm ideia da santidade de Deus? O que você estaria disposto a fazer para vindicar a honra ao seu nome? Quando alguém fala mal de você, o que você está disposto a fazer? Por mais que você ame o seu nome, por mais que você ache o seu nome glorioso, certamente você não mataria o seu filho por causa do seu nome.
mas Deus assim o fez, porque Ele é santo. Naquela cruz, nós podemos ver o quanto Deus é santo. Esta é uma verdade que nós não devemos esquecer. Quando adentrarmos ao culto a Deus, não é mais necessário tirarmos a sandália dos pés, mas nós devemos tirar as impurezas do nosso coração. Aquilo que tem nos afastado de Deus, aquilo que tem ofendido a santidade do nosso Senhor. E observe então, e aqui, Deus ele também se revela como o pai dos antepassados de Moisés. O administrador do pacto, ele continua a se apresentar, ele mostra que é um Deus consumidor, um fogo consumidor, um Deus autossuficiente, um Deus santo e também um Deus de aliança. Ele agora se apresenta como pai de Abraão. Veja o verso de número 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso é importante, meus irmãos, quando Deus mostra que Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Ele está dizendo para Moisés que ele se lembrou da aliança, ele está apontando para a fidelidade pactual de Deus, para aquela aliança que nós cantamos aqui em Gênesis 15, 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A aflição desta escravidão estava terminada, ou terminando. A fidelidade pactual de Deus seria a razão pela qual a misericórdia dele agora iria alcançar este povo e livrá-los do Egito. Ser pai de Abraão, de Isaque e de Jacó nos mostra que a fidelidade de Deus também seria para várias gerações, inclusive para a nossa. Você pode ser ou é filho de Abraão, mesmo nunca tendo pisado em Israel, mesmo tendo sangue paraense, mesmo tendo sangue maranhense, sangue de índio. Você pode ter Abraão como seu pai, porque o apóstolo Paulo, ao defender a justificação pela fé em Romanos 4, 1 a 2, ele vai dizer: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Você pode sim ser filho de Abraão. Esta promessa aqui, revelada a Moisés, ela se estende até nós, se pela fé que Abraão habitou no seu coração, nós compartilharmos. E qual foi a fé que habitou no coração de Abraão? Que fé ele tinha? João 8 vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer: Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, a fé que ele tinha era a fé no Messias de Deus, em Cristo Jesus. E a mesma fé de Abraão, ela nos torna filhos de Abraão, filhos dessa aliança. E é interessante que esta fé de Abraão, esta fé que nos introduz também uma relação pactual com Deus, ela se estende até nós, aos nossos filhos. E nesta fidelidade pactual, que foi revelada também pela fé de Abraão, nos é garantida a ressurreição.
Quando Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho, o autor de Hebreus vai dizer que ele estava sim decidido a matar Isaque, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Vejam, meus irmãos, que promessas maravilhosas reside nessa fé que habitou no coração de Abraão. E por isso o Senhor Jesus, lá em Marcos 12, quando ele estava discutindo com os saduceus, que era uma seita que não acreditava na ressurreição, e para mostrar que a ressurreição existia, o Senhor Jesus usa esse texto, usa esse encontro de Moisés com a sarça. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o Senhor Jesus vai dizer: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. A ressurreição existe porque Deus, ele é um Deus dos vivos, e se ele é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, então Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Aqui, a aliança se estende a nós. Deus mostra ali para Moisés que ele é um Deus da ressurreição. Esta aliança não terminaria no túmulo, mas ela iria muito além. Ela resistiria e seria firmada com Cristo na sua ressurreição. Observe o uso do termo aqui. Deus não diz eu era o Deus de Abraão, ele diz eu sou o Deus de Abraão. Então Abraão está vivo. A implicação é que, com base na aliança eterna, Abraão ele continua a desfrutar o relacionamento amoroso com Deus, mesmo após a morte. Fora da aliança não há esperança de ressurreição, nem de vida eterna. O pacto não nos oferece apenas o cuidado pastoral de Deus, a disciplina, a santificação, a revelação de quem Ele é, mas a ressurreição em Cristo Jesus. E para finalizar, nos versos de número 7 a 9, nós veremos que a fidelidade pactual do grande Yahvé é revelada na missão do mediador. Deus então chama Moisés, depois de se apresentar, depois de mostrar que ele é um Deus consumidor, que ele é um Deus autoexistente, que ele é um Deus santo e que ele é o Deus da ressurreição. Ele agora mostra a missão de Moisés. Ele deveria ir para o Egito. Por 400 anos aquele povo estivera sobre chicotes, fazendo tijolos para construir a cidade de Faraó. A situação era tão desesperadora que os israelitas gemiam, e em sua escravidão eles clamavam a Deus, e o seu clamor chegou aos ouvidos de Deus. Os seus gritos não passaram despercebidos. As Escrituras diz: depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor por ajuda, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram seus antepassados do Egito e estabeleceram neste lugar. 1 Samuel 12:8. Isso mostra, meus irmãos, que esse Deus do pacto, embora ele seja um Deus fogo consumidor, um Deus autossuficiente, um Deus autoexistente, é um Deus que ouve os nossos clamores. É um Deus que na sua relação pactual, ele se humilha a ponto de ouvir os gemidos de miseráveis como nós. Deus se importa
com as necessidades do seu povo. O tempo para a libertação deles havia chegado, e esta é uma verdade maravilhosa para nós hoje. Entender que Deus, Ele ouve os nossos clamores, Ele está disposto a ouvir as nossas orações, mas a verdade é que nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós pedimos mal, muitas vezes nós oramos apenas com os lábios e não com o coração. Somos negligentes na reunião de oração, mas diante de tanta infidelidade, por que Deus ainda nos ouve? Por causa da sua fidelidade pactual. Porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que ouve o clamor do seu povo, porque assim Ele prometeu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o Deus fiel. Para que os nossos clamores então cheguem até Deus, nossas orações, elas precisam ser pactuais também. E o que é uma oração pactual? 1 João 2, 1-2 vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Uma oração pactual é uma oração que invoca a mediação de Cristo Jesus. Na oração pactual, nós não oferecemos as nossas obras. Nós não oferecemos aquilo que nós achamos que há de bom em nós, mas apenas a Cristo Jesus. Nós devemos nos achegar a Deus não como aquele fariseu que diz: olha, eu dou o dízimo, eu oro. Isso é mais do que a nossa obrigação. Mas devemos chegar como aquele publicano que mal conseguia olhar para o alto e dizia: ser propício a mim, pecador. E ele olhava para aquele sacrifício no templo. E ali estava a esperança de Deus ouvir a sua oração. Observe então, meus irmãos, que muitas vezes, quando sofremos, podemos nos questionar: será que Deus de fato se importa com o meu sofrimento? A história de Israel é um exemplo maravilhoso de como Deus ele está interessado no seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está passando na sua vida. Ele está ciente do que está acontecendo com você. Ele vê o nosso sofrimento. Ele também se preocupa com isso, e é por isso que ele responde o clamor do seu povo. Na relação pactual, Deus ele está cheio de misericórdia e compaixão pelo seu povo. Aliás, essa palavra misericórdia, ela é a mesma palavra para fidelidade, hesed. Então, quando nós lemos, por exemplo, a misericórdia de Deus dura para sempre, ali a tradução poderia ser a fidelidade de Deus dura para sempre, ou o amor leal de Deus dura para sempre. Na sua relação pactual, Deus também nos quer derramar compaixão e misericórdia, porque Ele é o nosso pastor. Ele quer cuidar das nossas feridas, Ele quer nos proteger. Ele está preocupado com o seu sofrimento também. E é interessante, ou parece bastante impressionante, ouvir que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como se as credenciais estivessem em Abraão, Isaac e Jacó.
Mas não que esses homens tivessem credenciais para apresentar a Deus, mas era Deus que estava apresentando a sua fidelidade através deles. Porque a verdade é que eles eram mentirosos, eram trapaceiros, eles eram intrigantes. No entanto, somente pela graça de Deus é que eles fizeram partes deste pacto. O que Moisés experimentou naquela sarça, ao olhar para aquela sarça, nos ensina muito sobre o caminho da salvação. A escravidão de Israel, ela certamente é uma imagem para a escravidão do pecado, em que muitos estão mergulhados hoje. E é para esta escravidão que o próprio Cristo veio nos libertar. E o plano de Deus para tirar o seu povo da escravidão do pecado era exatamente mandar alguém que seria muito maior que Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo. E vejo então que Deus ele tem um prazer tão grande em abençoar o seu povo, que no verso 8 ele vai então dizer que ele iria levar aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Deus aqui ele menciona leite e mel porque esses alimentos eles requerem pastos verdejantes e colheitas consistentes para produzirem. Então significa que Deus estaria conduzindo aquele povo para uma terra pacífica, para uma terra frutífera, abundante, um terreno espaçoso. Mas naquela terra haviam 6 nações inimigas de Deus, que provariam como Deus se revela como fogo consumidor. Os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus e os jebuseus iriam conhecer o Deus que é consumidor, mas o povo do pacto iria conhecer um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Certamente, não é a minha e nem a sua fidelidade, mas apenas a fidelidade pactual do grande Yahvé é que garante a libertação do seu povo. Palmer Robertson, ele vai definir pacto de uma forma bem interessante. Ele vai dizer que o pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada por Deus. E é exatamente isso que nós vemos aqui. De fato, o pacto como sendo administrado por Deus e sendo uma aliança de sangue, nós podemos ver nesse texto. É Deus soberanamente que administra a aliança, é Ele que chama Moisés, é Ele que conduz Moisés até a sua sarça. É Ele que se apresenta a Moisés, é Ele que mostra a missão a Moisés. Ele é quem administra a aliança. Mas a aliança também é uma aliança de sangue. E é o próprio Deus que providencia o sangue dessa aliança. E para nos salvar da escravidão do pecado, Ele providenciou o sangue do Cordeiro perfeito, o seu Filho. Por isso, somente Jesus poderia sustentar essa aliança. Um pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada por Deus. Deus ele providenciou tudo para nós. Porque como seres falhos, nós nunca queríamos sustentar uma aliança com Deus. Assim como Adão quebrou, Abraão quebrou, Noé quebrou, Davi quebrou, somente Cristo Jesus poderia ser fiel à aliança. E por isso Deus na eternidade escolheu as partes, Ele e Cristo. E o sangue não poderia ser sangue de bodes ou sangue do povo, mas o sangue precioso de Cristo. Porque só esse sangue é que pode garantir a eternidade dessa aliança.
Só esse sangue pode garantir que nem a morte pode nos afastar da aliança com Deus. Que Deus assim nos abençoe. Passa